Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu tô há um tempão pra fazer, que vocês sempre me perguntam, que é basicamente como eu escolhi a pedagogia, o que me levou a escolher esse curso, né, que eu amo tanto. Pra quem não acompanha o canal não sabe, eu acabei de concluir o curso, então eu fiz 4 anos de pedagogia aqui na PUC, no Rio de Janeiro, e agora eu vou emendar com mestrado na área de educação, então vocês verem que realmente super me apaixonei pela área, eu tenho certeza que essa é a área que eu quero trabalhar. Então eu quero bem compartilhar minha história com vocês mesmo, o que me levou, quais foram os fatores, o que eu fiz pra eu ver. É claro que você nunca tem certeza, né? Mas eu vou contar pra vocês basicamente o que eu fiz pra eu ver se realmente era o curso certo pra mim, se eu ia gostar mesmo dessa área, enfim. Compartilhar tudo com vocês direitinho, acho que vai poder ajudar quem tá na dúvida, quem tá inseguro, se é isso mesmo. Claro que só vai poder saber na prática, quando você entrar na faculdade, quando você entrar no mercado de trabalho, enfim. Só na prática que vai ter como você saber, tá bom? É só algumas dicas, enfim, só a minha experiência, claro, que eu acho que pode ajudar, mas não é também como verdade absoluta, tá? Então vamos lá conferir. Então, tudo começou mais ou menos ali no primeiro ano do ensino médio, que na verdade eu tava totalmente perdida no que eu queria fazer. Não que você precise ter decidido já no primeiro ano, mas sabe, começa aquele papo de vestibular, pessoal da família pra saber o que você vai fazer, lá no colégio também e tal. Cara, eu era completamente perdida mesmo, sabe? Eu falava que eu queria ser bióloga ou arquiteta. Tipo, esses foram os meus planos durante muito tempo. Bióloga era uma coisa que eu gostava, na verdade, porque eu gostava da matéria de biologia no colégio, era a minha matéria preferida. Mas não é uma matéria que eu tinha super facilidade e eu só falava que eu queria ser bióloga porque eu gostava da matéria, sendo que, tipo, sabe, eu não visualizava o que é uma carreira ser bióloga e o que era a matéria, são coisas completamente separadas, né? E arquiteta também, uma coisa que, sei lá, desde criança eu gosto dessa parte, enfim. Mas eu não sou boa em matemática também, não sou boa em desenho, gostava simplesmente da parte talvez mais de decoração, de design de interiores, uma coisa mais assim. E aí também uma outra coisa que eu considerei foi fazer design também, que minha mãe é designer, então eu acompanho muito a profissão de perto, assim, é uma profissão que eu gosto bastante também. Mas ao mesmo tempo nenhuma dessas ideias de profissão me deixava muito feliz, assim, na verdade. Porque eu sempre quis trabalhar com pessoa, sempre gostei muito da relação humana, sabe? Desse lado mais humano. Não que as outras profissões não sejam assim, tá? Mas enfim, queria uma profissão que fosse lidar mais diretamente com pessoas. Mas enfim, pedagogia é uma profissão que nunca foi muito falada no meu universo, na minha bolha que eu vivia, sabe? Assim, nunca ninguém que eu estudei quis fazer pedagogia, nada disso. Então era um assunto que lá ali no primeiro ano não era muito falado, apesar do meu avô e da minha avó serem professores. São professores de matérias específicas, né, de letras, e minha avó de geografia, mas eu ficava muito confusa, eu nem sabia o que era pedagogia, nunca tinha passado pela minha cabeça até o primeiro ano. E aí no segundo ano do ensino médio eu tive uma oportunidade que foi tipo um divisor de águas da minha vida, que foi fazer tipo um estágio, enfim, trabalhar como voluntária na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então assim que eu soube eu fiquei muito empolgada, assim, porque eu queria ter contato com pessoas diferentes, queria ter essa aprendizagem, então eu fiquei o segundo ano inteiro fazendo esse trabalho voluntário uma vez por semana, no período da noite lá no colégio. E cara, aí foi que eu me apaixonei pela profissão professor em si, sabe? Porque eu caí na turma de um professor que era maravilhoso. E tem gente no colégio que até consegue fazer isso, mas no EJA dificilmente você vai conseguir chegar numa sala de aula, ignorar tudo que os alunos estão falando e simplesmente passar a matéria no quadro. Porque os alunos muitas vezes trabalharam o dia inteiro, estão ali super cansados, tentando estudar. Então, tipo, tem 1 milhão de fatores externos, não que nas crianças não tenham, tá? Tem sim, com certeza, 1 milhão. Mas os adultos é uma coisa que talvez fique mais... Eles expõem mais isso, talvez, eles não sei. Eu sei que é uma aula que pra mim era impossível o professor chegar no quadro e só dar matéria e ignorar aqueles alunos, aquelas pessoas que estavam ali, sabe? Não alunos, aquelas pessoas que estavam ali. Então eu me encantei tipo, demais com a forma que o professor conseguia lidar com isso e conseguia equilibrar o conteúdo totalmente dialogado com o contexto dos alunos. E ter conversas profundas e falar de política, e falar de vida, de trabalho, de família. Foi uma coisa incrível que eu fiquei, tipo, matéria de geografia e ao mesmo tempo ele falava sobre humanidades como um todo de uma forma maravilhosa, sabe? Então, eu me encantei, eu falei, cara, que professor bom, sabe? Que diferença ele tá fazendo na vida desses alunos. Então, enfim, foi ali que deu aquele estalo, assim, de cara, pô, essa profissão aí é uma profissão boa, não que eu não saiba disso pela sociedade, né? Mas deu aquele estalo, assim, de tipo, cara, acho que eu faria isso. E aí eu comecei a retomar, assim, ir lá atrás da minha história de vida mesmo e ver quando eu era criança que eu adorava brincar de ser professora, era uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito de ensinar, é uma coisa que eu sempre gostei muito, sabe? No segundo ano eu fiquei muito processando essa ideia, pensando na possibilidade, mas eu ainda não sabia que pedagogia era uma... Cara, porque assim, eu não sei se vocês sempre souberam disso, mas eu nunca soube
tipo assim, a professora até no 5º ano faz pedagogia e é uma profissão pra dar aula pra ter aula. Eu não sabia disso, pra mim, eu não sabia muito bem em quem eles eram formados, professora de criança, sabe? Eu não sabia muito bem o que era ser um pedagogo, uma pedagoga. Então foi nas férias do 2º pro 3º ano que comecei realmente a pesquisar sobre as profissões, comecei a fazer aqueles testes vocacionais na internet, tudo aquilo, e tudo me indicava realmente pra área de humanos, pra área de psicologia, pra área de relações humanas. E aí eu achei a pedagogia, assim, tipo, nessas buscas que eu fiz pela internet, converso com outras pessoas e tal, e eu comecei a meio que aceitar essa ideia, assim, de que realmente talvez gostasse dessa parte de ensinar, de ser professora. E aí juntou com uma coisa que muita gente fala também, que agora quem tá no curso de pedagogia já sente nervoso quando a pessoa fala isso, mas no começo é muito comum, que é falar assim, eu escolhi pedagogia porque eu gosto de criança. Isso dá um medo, assim, quando você ouve a pessoa falando isso no começo do curso, porque, cara, isso não é nem de longe o suficiente pra você ser um bom profissional, enfim, nem de longe. Precisa ser um bom pedagogo, pedagoga. Então, ok, tem seu fator importante, você quer trabalhar com criança, é óbvio, sem gostar de criança. Mas sem gostar de muito mais coisas, tem que estudar muito, sabe? Senão parece que é uma coisa muito, tipo, vocacional, uma coisa muito paixão. Eu tenho paixão por fazer isso, então eu faço bem. Não, você precisa estudar muito teoricamente também para fazer bem. Não é só você ter amor pela profissão que você vai se dar bem nela. Então, enfim, tem esse dilema aí. Mas, no caso, eu também gostava muito de criança e eu escolhi no 3º ano do ensino médio para eu realmente ver se eu gostava da parte prática mesmo da profissão, sabe? É um conselho que eu dou pra todo mundo, que se tiver a oportunidade de fazer isso, cara, foi uma coisa que me fez escolher a pedagogia, foi isso. Foi começar um trabalho voluntário numa creche aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa, com crianças de 3 anos, eu acho, né? Era 2, 3 anos na época. Essa experiência, eu ia uma vez por semana, passava a tarde inteira fazendo trabalho voluntário na creche. Foi essa experiência que me fez ter certeza que eu queria fazer esse curso. Porque eu tive contato com a prática, tive contato com professoras, muitas professoras que estavam super se dedicando, muitas que estavam muito cansadas e por isso eu conseguia se dedicar. Eu vi muito um sistema muito pesado por trás que não deixava elas atuarem da forma que eu sei como elas gostariam de atuar. E aí, em sala de aula, eu vi muita coisa errada, vi muita coisa certa, vi muita coisa que eu não concordava, enfim. Foi um aprendizado enorme, tipo, gigantesco, assim, estar em contato com a sala de aula mesmo, sabe? Então, não que pedagogia seja só sala de aula, seja só criança, seja só professor, não é isso. Inclusive eu quero fazer mais vídeos sobre esse assunto, mas é a área que eu, no momento do 3º ano, me identificava mais. E ao longo do 3º ano eu tive cada vez mais certeza que era isso que eu queria estudar educação, eu queria trabalhar na área da educação de alguma forma, sabe, pra realmente fazer alguma diferença ali. Então essa coisa romântica da profissão mesmo me levou muito pra ela mesmo, sabe, uma coisa que atualmente eu tenho mais construída, mais coisa de salvar o mundo, quero salvar as crianças, quero salvar, enfim. Tinha um pouco dessa coisa também que atualmente já tem um pouco mais de problematização, mas na época tinha isso, sabe? Então foi exatamente isso que me fez escolher no final do ano fazer o vestibular pra pedagogia. Tanto que eu só fiz vestibular pra pedagogia, na UERJ, o Enem, a específica da PUC, tudo, as 3, né, que eu fiz, o Enem, a UERJ e a PUC, foram para a pedagogia. Eu nem cogitei fazer um segundo curso. Escolhi uma segunda opção. Acabou que uma amiga muito próxima, a Maria, fez pedagogia também comigo. Ela, enfim, também tá no curso lá na UFRJ. Então acabou que meu círculo de amizade no final também tá assim, 2 amigas fizeram licenciatura, uma fez pedagogia, outra fez psicologia, meu namorado fez psicologia. Todo mundo ali tava muito nessa área também, sabe? E o meu colégio era muito de humanas também. Tinha muita gente, tinha algumas pessoas que fizeram exatas, enfim, foram para outras áreas, mas era um colégio muito de humanas, por mais que a pedagogia não estivesse muito em alta, tipo, realmente quase ninguém fazia pedagogia, né? 2 pessoas no ano inteiro fazendo pedagogia é muito bom. Mas enfim, eu tive muito esse contato e eu não tive em nenhum momento esse preconceito com a área de humanas, falar tipo, ah não, vai fazer outra coisa, porque pedagogia, por que você quer fazer isso? Até porque na minha família tinha, justamente meu avô e minha avó, professores e super professores mesmo, sabe? Sempre gostaram muito de sala de aula. Então eu tive esse apoio também pelo lado da família, que é uma coisa que me ajudou muito também. E aí, cara, quando eu escolhi que eu queria fazer pedagogia mesmo, eu tive certeza, tipo, não que eu ia gostar do curso, não tinha como eu saber, mas tinha certeza que eu queria atuar na área da educação, de alguma forma. E aí, quando eu passei, eu entrei no curso, eu só fui me apaixonando cada vez mais, tendo mais certeza. Fui desconstruindo algumas coisas da minha cabeça, como eu disse, algumas verdades que eu achava que eram verdades e não era, enfim. Mudei completamente alguns pensamentos, mas cada vez mais eu tinha certeza de que essa era a área que eu queria atuar. Eu entrei no curso com essa vontade de ser professora de educação infantil, ponto final, de escola particular, inclusive. Eu tinha muita certeza que eu não queria trabalhar na área pública. Então, às vezes, você entra com uma certeza e no final, hoje eu já tenho certeza
Assim, né? Certeza você nunca tem, mas eu tenho muita vontade de trabalhar na área pública, de fazer concurso e realmente ser professora de educação infantil da área pública, mas ao mesmo tempo eu vejo que a educação é um universo de possibilidades muito maior do que só a sala de aula e do que professora de educação infantil. Então eu gosto muito da parte de educação de tecnologia e mídias, né? Que é meio que eu faço aqui no canal. Eu quero muito tentar juntar a pedagogia com o que eu faço aqui no canal, não que eu já não junte, né? Mas enfim, talvez mais profissionalmente ainda. Eu gosto muito da área de pesquisa, eu quero começar a fazer um mestrado agora, quer dizer, eu vou começar a fazer um mestrado agora, mas eu quis justamente por isso, porque eu gosto muito dessa área também. Então, cara, tem um universo gigantesco aí dentro e é muito legal ver as pessoas se encontrando dentro da pedagogia, sabe? Tem muita gente que entra só porque gostava de criança e depois vê que é muito mais que isso, que não adianta você só gostar de criança e que sair. Tem gente que entrou só porque queria ser professora, só ponto. Depois eu queria ser professora específica de, sei lá, sociologia, filosofia, história, e aí fazer uma licenciatura. Tem gente que entrou e se apaixonou por uma outra área lá dentro, assim, história, por exemplo, foi fazer um outro curso, enfim. Mas tem muita gente que sai de pedagogia, tem muita gente que vem pra pedagogia também, principalmente pessoas mais velhas, sabe? Então, que fizeram direito, administração. Direito e administração são as que eu mais vejo, na verdade, principalmente direito. São pessoas que até atuaram na área, podem até gostar do direito, mas não se sentiam realizadas pessoalmente com o que estavam fazendo, sabe? Então, escolheram a pedagogia pra poder ter esse sentimento de realização pessoal também, porque, querendo ou não, é uma profissão que é muito desgastante, que tem 70 milhões de empecilhos e sistemas que te pressionam, que não é valorizada, mas ao mesmo tempo é uma profissão que, cara, se você gosta, se você estuda, se você se dedica muito pra isso, que pelo menos a realização pessoal é uma coisa que você tem, sabe? Mas se a sua remuneração seja tão boa, geralmente você, sei lá, eu vejo muita gente falando, acaba no final do dia e eu sei que eu fiz algo que ajudou pessoas, entendeu? Então é uma coisa que tem muito mais certeza que você tá meio que colocando a mão na massa mesmo do que talvez outras profissões, não desvalorizando, tá? É só um relatos que eu ouço muitas pessoas falarem. Então, enfim, o meu conselho pra vocês que estão na dúvida é isso, sabe? Pensem, entendam que a pedagogia não é só professor, se você quiser, ótimo, maravilhoso, mas tem um milhão, é o estudo sobre educação, é você estudar sobre o que é educação, o que é educar, o que é estar em sala de aula, ou o que é estar no museu e ser um educador, o que é estar numa empresa e ser um educador, o que é ser um educador em diferentes espaços, não só dentro de sala de aula e não só para crianças, sabe? Enfim, entenda que essa área é muito maior, então se você tem medo de ficar muito restrito, a pedagogia é uma área gigantesca. Enfim, e uma dica é fazer o que eu fiz, tentar fazer um trabalho voluntário na área, no terceiro ano do ensino médio, ou segundo, enfim, pra você ver se você gosta daquilo, não que você tenha que trabalhar com aquilo depois, mas só pra você ter um pouco mais de contato com a área também. Ou é isso, cara, se você estiver na pedagogia, se você estiver na dúvida, tenta ver se na sua faculdade você pode puxar matéria de outros cursos, isso é uma coisa que muita gente faz e acaba vendo, não é isso que eu quero. E aí puxa a matéria de outros cursos e muda de curso depois. Então, não precisa ficar nessa pressão também de, tipo, eu sei que muitas vezes a família pressiona e tal, tipo, eu preciso escolher com 17 anos o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Tipo, tá tudo bem se você mudar de ideia também. Então é uma coisa que, com o tempo, você vai achando. E tem gente que até hoje terminou a pedagogia e não tem certeza se é aquilo que queria. E tá tudo bem também, cada um tem seu tempo, seu ritmo, o seu tempo pra achar o que gosta. Então, é meio que isso, gente. Foi assim que eu escolhi a pedagogia, foi o meu processo de vida, uma trajetória de vida que compartilhei com vocês aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E o campo aqui nos comentários vai ser justamente para vocês escreverem como vocês escolheram a pedagogia, o porquê, o que levou vocês a escolherem, ou quais dúvidas vocês estão, se você acha que essa área é pra você ou não. Deixa aqui embaixo que eu vou tentar ajudar todo mundo que estiver meio perdido também, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima.